muito bom dia a todos, né? Saudação ao nosso presidente Mauro Batista, né? O Júlio, né? Que, tendo em vista agora a minha explanação, vai ter que se retirar ou não? Não, aí é... Só por isso. Meu compadre, meu padrinho. Luta histórica. Ou perco a videoconferência que nós vamos ter agora lá na... Pouquinho. Tá bom, vou ficar. Meu padrinho é Junqueira, né? Nosso Edmur aqui. Os demais aí, confrades, Luiz Botti, né? Grande amigo de muito tempo, Celso Marini e outros aí que a gente não conseguiu identificar ainda. Bom, queria parabenizar aí a doutora Gazel, doutor Minhoto, né? Pela visão aí do aspecto médico, né? E o aspecto legal. A gente vai tentar passar para vocês agora a nossa visão, né? Que é a visão eminentemente técnica, né? Sobre o prisma técnico atuarial, até porque também é importante essa visão, tendo em vista que a estrutura das companhias de seguros se baseiam, né, na cobrança de prêmios que possam equalizar economicamente essas operações, né? Então, eu queria pegar só, essa aqui, meu teu virador de página. Então, vamos lá. Bom, como é que a gente vai desdobrar essa nossa palestra, né? A gente vai falar sobre o processo de precificação, né? Sobre a discriminação sobre o prisma técnico, né? Sobre os modelos preditivos, que a gente vai explicar para vocês o que é isso, o que está acontecendo no mundo, né? E depois encaixar isso com o tema que é a genética e o tema desse nosso evento, que é a genética e o seguro de vida, né? Bom, para começar, uma operação de seguros é uma operação muito distinta das operações comerciais tradicionais, né? Vocês sabem que uma operação tradicional, exemplo, eu vou produzir uma cadeira, eu sei antecipadamente o custo do tecido, do parafuso, do alumínio, e eu consigo que, vendo o preço do meu aluguel, da fábrica, funcionários, eu chego ao preço que seria o preço de venda com uma certeza, que nós chamamos de um modelo determinístico de definição do preço. O seguro já não, né? O seguro nós temos um problema que é o quê? Os sinistros ocorrem após a seguradora efetivamente começar a bancar o risco. Então, o seguro é estruturado sob o prisma de pré-pagamento, né? Então, o principal insumo, que é o sinistro, é uma variável aleatória. Nós não sabemos antecipadamente o que vai ocorrer, né? Por isso a necessidade do quê? Do cunho atuarial para se estabelecer o que nós chamamos hoje de prêmio puro, né? Que é o prêmio que a seguradora vai cobrar para fazer frente ao quê? No mutualismo organizado, as despesas de que aquele grupo vai gerar em termos de sinistros dentro da vigência das apólices. Então, para nós o prêmio puro ele é fundamental, ele é a contrapartida efetiva e técnica do risco que a seguradora vai assumir. Em cima desse prêmio puro que nós estabelecemos os custos que são proporcionais ou não a eles, que são os custos administrativos, de comercialização e também os custos que a gente pode colocar como os custos de remuneração do capital e também efetivamente os impostos, né, que são parceiros nossos nessas operações. Então, para ter um equilíbrio e as seguradoras conseguirem atingir seus resultados, tudo parte do prêmio puro. E o prêmio puro não é algo definido de forma determinística, e sim em cima de um caráter aleatório em virtude dos riscos que nós assumimos. Bom, quando a gente fala em riscos, pô, mas e como é que a gente precifica? Como é que se coloca o preço desse tal prêmio puro, né? Bom, aí nós temos algumas situações. Vamos imaginar um grupo de pessoas, vamos pensar todas elas com a mesma idade. Mas essas pessoas que têm a mesma idade não têm necessariamente o mesmo risco, né? Tem pessoas que são mais afoitas ao risco, tem pessoas que têm a sua saúde um pouco mais comprometida, então tem uma série de circunstâncias que envolvem o quê? No que a gente está falando aqui, seguro de pessoas, os riscos que a seguradora efetivamente irão tomar. No Brasil, nós temos um vício do quê? Seguros coletivos, seguros de vida em grupo, com subscrição muito fraca, ou seja, as seguradoras não impõem muitas regras de subscrição e nossos corretores, infelizmente, não gostam muito de critérios seletivos mais ajustados. Nós tivemos aqui, presidente Mauro Batista, na semana passada, um evento sobre o seguro de pessoas na América Latina, com uma pesquisa importante da Suíça, né? E veio um panamenho, né, Júlio, falar aqui, e o panamenho diz, pô, lá, seguro de vida individual, o cara faz exame de sangue, eu fiz até um eletrocardiograma deitado no chão, no escritório, ou seja, isso é normal para eles lá fora. E aqui no Brasil e no México, principalmente, nós temos esse viés dos seguros coletivos, né, sem subscrição.
Mas vamos lá. Então todo mundo está no mesmo baile, o que vai acontecer? Tem gente que tem risco mais elevado e gente que tem risco menos elevado com relação à morte. Vamos imaginar assim nesse nosso exemplo. O que nós temos? A gente olha o grupo inteiro. Olhamos o grupo inteiro. Aí nesse grupo inteiro, tem duas ou três perguntinhas que vão eliminar lá dois caras, lá duas pessoas, uma que já tem uma doença já existente, crônica ou não, outro que tem uma invalidez, alguma coisa assim. O que vai acontecer? A seguradora vai, em cima desse grupo, estabelecer um prêmio. Estabelecer o prêmio. Está no meio. É um prêmio que reflete o quê? Aquele grupo em cima da composição daquele grupo. Mas o que existe? Se por acaso a gente for estratificar esse grupo e começar a selecionar de forma mais efetiva, imaginemos o que a gente fala aqui, o Dr. Mioto e até a doutora Gazel falaram, seguro de automóvel hoje, com perfil, a gente vai um pouquinho além, né? Ou seja, nós pegamos outras informações para precificar. Se a gente fizer essa análise, a gente vai ter pessoas com um risco melhor, que se a gente for estabelecer o prêmio, vai ser um prêmio mais baixo. Esse eixo vertical aqui é o prêmio, diminuiu o prêmio. Opa, então, se eu jogar a tarrafa sobre o grupo, o preço é 1. Se eu jogar a tarrafa sobre aqueles que têm um risco, Mauro Batista, olha só, isso é interessante. Essa seguradora, como não pode diferenciar por sexo, ela resolveu o quê? Pedir uma informação diferente. Tamanho do pé. Doutor Mioto, isso é discriminação indireta. Para mim é direta, eu gosto 44. Gosto 44. Mas tem as meninas de pé grande também, eles vão pagar mais caro. Mas vamos lá. Então existe diferenciação. Não sei se você sabe, também tem uma seguradora também que oferecia uma cobertura adicional de abdução. Quem fosse abduzido, né, por extraterrestre teria uma indenização. Isso foi também se cortar. O pessoal cortou com relação. Bom, então o que são modelos preditivos, né? Nós já temos conhecimento nos mercados mais evoluídos, né? Nós temos uma série de outras variáveis que combinadas podem explicar muito mais a mortalidade do que a própria idade. Para vocês isso é uma coisa meio forte, mas realmente já podemos explicar a mortalidade com outras variáveis que são, digamos assim, proxies, né? E que nos explicam a questão do risco de morte sem precisar saber a idade. Sem precisar saber a idade. Entra nos modelos preditivos, que são informações que nós temos várias, inclusive de big data, ou seja, de informações que estão até pela rede, né? De comportamento das pessoas que a gente consegue identificar. Então nós temos esses modelos preditivos, são novidades no processo de precificação, né? Informações sobre estilo de vida, hábitos, fumo, bebida, alimentação, estado IMC, né? Histórico de saúde, comportamento financeiro e grupo socioeconômico. Você sabe que quanto menor o nível socioeconômico que a pessoa se encontra, maior o nível de mortalidade. Quanto maior, existe uma correlação muito forte, né? Até hoje no Brasil, se a gente for analisar a expectativa de vida das pessoas, o Distrito Federal tem expectativa mais alta. Os meus alunos dizem que isso é em virtude que lá só tem vivo, né, em Brasília. Mas isso aí, na verdade, é em virtude, em razão disso aí, é diretamente a questão do quê? Da renda média, né? A renda per capita mais elevada no Brasil está no Distrito Federal. Depois Santa Catarina, depois nós aqui no Sul. Sexo, não o ato, né? Mas sim a distinção do sexo em si. O histórico de saúde familiar, o estado civil. O estado civil influencia, né? Os solteiros são mais caçadores, digamos assim, né? Estão mais na noite, isso já gera mais risco, né? Religião, também importante. Ocupação, atividade, nível de educação. E aí caímos na genética, no controverso tema da genética. O que é genética, né? Acesso a exames com informações privilegiadas sobre a possibilidade de desenvolvimento de determinadas doenças. Eu, como atuário e professor, já estou há alguns anos estudando esse tema, porque eu sei que no futuro a gente vai ter uma ruptura total do que a gente conhece hoje e o que a gente faz hoje, se for implementado esse tipo de situação nos modelos de precificação. É uma mudança brutal. Já foi colocado aqui pela doutora Marisa, né? Nós tivemos a questão aí do ano passado aí da Angelina Jolie, né? Que fez aquela dupla mastectomia, né? Para um gaúcho aqui no sul, né, Junqueira? A gente poderia dizer, né? Que judiaria, né? Que judiaria, mas vamos embora. Mas isso são questões também que envolvem o tratamento preventivo, né? Essa evolução ajuda ou pode ajudar
se eu tenho uma propensão a desenvolver determinada doença, eu posso tentar buscar, de alguma forma ou outra, o quê? Minimizar isso no futuro. Então a gente não pode tirar, digamos assim, do avanço essa da genética, algumas facilidades ou algumas possibilidades de melhoria na nossa qualidade de vida, né? Mas isso aconteceu no ano passado, né? Daquela mutação do BRCA1, né? Em 2011, nós tivemos uma série de informações na mídia de um exame, de um famigerado exame que iriam anunciar, né, a época da nossa morte. Isso eu recolhi na época da internet, fiz até algumas palestras pela própria ABRAP, aí dos fundos de pensão, que a gente estava discutindo essa situação, e a gente pode notar aqui, olha só a questão que foi colocada naquela época, né? Exame de sangue promete revelar a expectativa de vida do paciente, polêmico exame de sangue poderá informar a expectativa da pessoa, espanhóis anunciam o teste que prevê o ritmo de envelhecimento e tempo de vida. Então isso foi uma coisa meio bombástica na mídia, né? E por detrás de tudo isso aí existe um biomarcador. Nós temos hoje em torno de 150 biomarcadores, né? Um biomarcador que é conhecido como telômero, né? Que é o que? Nos nossos cromossomos nós temos uma extremidade que quando a gente nasce tem um tamanho, e essa extremidade é tipo o cadarço dos nossos sapatos, né? E essa extremidade, chamada de telômero, ela tem o quê? Ela mede a capacidade de reprodução celular. O que acontece? Esses telômeros ao longo da vida, eles vão, porque nós somos mortais, né? Eles vão reduzindo. É o famoso pavio da vida, né? E nós temos uma cientista, a Elizabeth Blackburn, uma australiana, que recebeu o Nobel de Medicina em 2009 porque descobriu uma enzima chamada telomerase, que ela faz com que esse pavio não queime ou deixe de diminuir. E aí, isso aí deu um boom aí na comunidade científica. Eu tenho uma amiga minha que é cientista da Universidade da Carolina do Norte, conversei até essa semana com ela para ver como é que isso está andando, né? Ela trabalha junto com a Blackburn, tá? E ela disse, Rangel, a evolução está extraordinária. Em 3 anos nós tivemos assim alterações brutais em termos de avanço com relação à biomedicina na parte da genética. E a questão dos telômeros tem muito de propaganda. Porque essa Blasco, que desenvolveu esse exame de sangue, que vai estar como exame de colesterol daqui uns dias para a gente medir, né? Essa Blasco, elas conseguiram estabelecer um biomarcador, ou seja, eu consigo medir, em tese, a minha idade biológica. Uma coisa é a idade cronológica, outra coisa é a minha idade biológica. Eu posso estar com 40 anos, mas eu estou com um corpo de 95. Junqueira tem corpo de 38, 40, né? Junqueira está ali tocando. Então, existe uma diferença entre idade cronológica e idade biológica. A idade biológica pode ser estimada por um biomarcador chamado telômero, de acordo com o tamanho do meu telômero. E o que é importante nessa pesquisa? As mulheres nascem com os telômeros mais compridos. Então, a propensão a sobreviver mais das mulheres também é genética. Muito é comportamental. Eu estava discutindo antes aqui, né, com a doutora Gazel, o Júlio e o Junqueira, né? Efetivamente, os homens são muito mais propensos ao risco, então eles morrem mais rápido. Eles nascem mais que as mulheres, nascem mais homens que mulheres, tá? Mas eles morrem mais rápido. Bom, isso aqui trouxe para a comunidade atuarial uma discussão muito forte sobre o que? Hoje, quando a gente estima a expectativa de vida em cima de dados estatísticos do passado, IBGE e tábua seleta são feitas em cima da experiência do mercado. Hoje nós temos aí a BRMS, que é uma tábua de mortalidade que a SUSEP fez com o mercado, com a ajuda do mercado, né? Então, o que nós temos? Nós temos situações em que, se essa informação chegar para nós, para as seguradoras, a gente tem uma condição de avaliar muito melhor a expectativa de vida das pessoas do que simplesmente pegar os dados acumulados de um grupo inteiro e medir a média. Tá? Porém, isso tem toda uma questão que envolve aí uma gestão disso aí, principalmente o que? A gente sabe que sobrevivência é importante, mas sobrevivência e morte são o que? Lados opostos da mesma moeda, né? Bom, qual é as questões em aberto? Primeiro, esses testes, eles são testes que utilizam efetivamente informações do passado
tem muito sangue, né, que foi congelado, e aí se pega uma pessoa doente hoje e vê como é que era o telômero aí na década de 70 para ver o que evoluiu ou não. Então, existem algumas questões que tem que evoluir nesses testes longitudinais, e para nós da área atuarial, por enquanto, tudo isso é informação dispersa, a gente não tem informação estatística para efetivamente avaliar o impacto disso em termos de custo. Tá? Outra questão, a questão do sangue, né? Essa telomerase que eu falei para vocês é uma enzima que lá na 15 semanas do embrião, ela para de aparecer. Essa telomerase é uma enzima que descobriram isso na tentativa de curar o câncer. As células cancerígenas se reproduzem indefinidamente e o telômero delas não diminui. Ela surge na célula cancerígena. Ela existe no nosso corpo, tecido epitelial, hematopoético, lá no intestino, na pele, no fígado, mas no resto não. Então pegar a informação só do sangue já traz problema. Por quê? Porque se eu avaliar meu telômero com várias células do meu corpo, não vai dar sempre o mesmo tamanho. Então tem muita propaganda, entre aspas, enganosa sobre a questão da medição do telômero nos critérios atuais. E aí tem questão ética. Esse aqui é um exemplo, também sempre coloco na universidade. Vamos imaginar aí uma paciente, isso aqui foi um caso de uma holandesa, né? Que ela está grávida, e ela procura um serviço aí de aconselhamento genético para um pré-natal. Está grávida lá, quer fazer o aconselhamento, mas por quê? Porque o pai dela é hemofílico. Então, se o pai dela é hemofílico, existe uma possibilidade ali de 50% do feto também vir a contrair essa doença, né? Então, ela vai lá se aconselhar. O que acontece? Faz o exame de DNA dela e dos pais, e o que se descobre? O temor ali, Dr. Mioto, né? Uma situação de falsa paternidade. Ou seja, a paciente foi buscar uma informação e acabou se descobrindo algo que ela não queria saber. Não sei se quer saber, né? Mas é uma informação nova. O suposto pai hemofílico não é seu pai biológico. Então a paciente que não é portadora, ou seja, se ela não é pai de quem ela achava que ela era, consequentemente ela não é portadora do gene da hemofilia, né, do X lá, e não existindo risco para essa geração ou futuras. E aí cabe um abacaxi para o médico. O que eu faço com essa informação? Vou passar uma informação para ela que nem veio procurar isso, vou chamar lá o manso, o manso o pai dela, não sei. Então realmente, sob o prisma legal, doutor Mioto, já ouvi dizer que em qualquer uma das situações, dando a informação ou não dando, o médico vai estar sujeito a uma bela de uma ação. Então realmente nós temos questões aí éticas complicadas. Diga mesmo. O importante é o pai quem cria. Exatamente. Bom, então para onde é que a gente está indo? Para onde é que a gente vai? Atuarial ou bioatuarial? Seguro de vida está caminhando, se a gente tiver acesso a essas informações, a mudar tudo. Mudar tudo. Então, uma questão complicada. Para nós da área técnica, realmente é complicado. Sob o ponto de vista legal, hoje é proibido acesso a essa informação, mas nós temos questões aí que, se começar efetivamente as pessoas terem acesso a esse exame, nós temos um problema que a doutora Gazel colocou, muito bem colocado, a questão da seleção adversa. As pessoas vão ter informação privilegiada e aí vão tentar o quê? Buscar o seguro, e aí os caras que estão lá em cima da nossa curva vão começar a entrar e o preço vai subir, né? Então, considerações finais. Nós temos hoje poucas pessoas com acesso a esse tipo de exame, né? Então, por enquanto isso não está trazendo efeito para nós. Nossa discussão aqui na academia é começar a se antecipar essas situações. O papel da academia é estudar esse tipo de impacto, né? De forma antecipada. Predisposição a uma determinada doença é muito diferente da existência. É muito diferente da existência. Aí abre a questão essa da discriminação. Isso é um passo importante, ou pode ajudar muito na saúde preventiva, com certeza, né? O impacto disso nos planos de saúde também é outro, que a gente tem que discutir um evento específico para ver isso, né? Isso vai ter um problema com a seleção adversa, como foi colocado aqui para vocês, obviamente das pessoas saberem isso antecipadamente, né?
E os modelos atuariais tradicionais, né, vão ter que ser totalmente modificados com inclusão de variáveis, né, outras variáveis, né, muito mais complexas e que vão necessitar de comprovação estatística. Hoje está disperso, cada um diz um número. Com relação o ingrediente da genética na sobrevivência, eu já vi autores falando que é 15%, que é 20%, que é 25%, ou seja, hoje não tem ainda alguma coisa realmente já consolidada. Tudo ainda está na fase de experimentação. Inclusive essa telomerase, pessoal, essa enzima já foi testada em ratos. E eles aumentaram 40% a sua expectativa de vida. Agora, se o rato tiver uma célula cancerígena, é querer jogar querosene na lareira. Dá um problema complicado. Então nós temos muito ainda o que observar, muito ainda o que estudar para a gente conseguir efetivamente medir o impacto dessa questão, né? E o principal é isso, né? A questão legal e ética, né? Porque nós temos o direito de saber e temos também o direito de não saber. Para fechar, não gosto do Paulo Coelho, confesso isso para vocês, mas tendo em vista o tema, né, achei essa frase bem interessante, né? Justamente quando eu consegui encontrar todas as respostas, né, mudaram todas as perguntas. Então, como a gente tinha falado hoje de manhã com o Paulo André e aqui com a Marisa, né? Esse evento não é para esclarecer nada, é para vocês deixar com vocês com mais dúvida, né, Paulo André? Muito obrigado aí, pessoal.